Imagine um artefato tão avançado que nem deveria existir. Um objeto de 2000 anos, criado por mãos humanas, mas que funciona como um computador moderno. Foi encontrado no fundo do mar, coberto por séculos de mistério. E até hoje, a ciência não consegue explicar totalmente como foi feito. Hoje, em Uma Voz no Tempo, você vai conhecer a máquina de Anticítera, o enigma mecânico que desafia toda a história mundial. No fundo do mar Egeu, em 1901, mergulhadores gregos encontraram algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o passado. Entre estátuas corroídas e fragmentos de bronze, havia um conjunto de engrenagens tão complexas que parecia impossível ter sido criado há 2 milênios. Esse artefato ficou conhecido como a máquina de Anticítera, e desde então é considerado o primeiro computador da história. Ao princípio, ninguém entendeu o que era. Parecia apenas um amontoado de bronze oxidado, fragmentado pelo tempo, mas quando especialistas começaram a estudá-lo, descobriram algo surpreendente. Dezenas de engrenagens perfeitamente esculpidas, com precisão milimétrica, conectadas de forma que permitiam cálculos astronômicos extremamente avançados. Essa descoberta abalou a arqueologia. Com uma civilização da Grécia Antiga, sem eletricidade, sem motores, sem ferramentas modernas, poderia ter criado uma máquina capaz de prever eclipses, posições planetárias e ciclos lunares com tamanha exatidão. A máquina de Anticítera revelou um conhecimento perdido. Ela demonstrava que os antigos gregos dominavam princípios de mecânica e astronomia, que só seriam redescobertos mais de 1000 anos depois, no período do Renascimento. O artefato foi tão impressionante que alguns cientistas chegaram a chamá-lo de o computador de Arquimedes. Outros acreditam que tenha sido construído por engenheiros que trabalhavam para Hiparco de Niceia, um dos astrônomos mais brilhantes da antiguidade. Mas o verdadeiro mistério vai além da engenharia. O problema é que nada semelhante à máquina de Anticítera jamais foi encontrado em outro local, da mesma época. Não há registro de máquinas com engrenagens complexas antes dela. E depois, o conhecimento simplesmente desaparece por séculos. É como se a humanidade tivesse dado um salto tecnológico e, logo depois, esquecido completamente como fez isso. Alguns pesquisadores acreditam que o dispositivo era usado em escolas filosóficas para estudar os movimentos dos astros e entender os ciclos do destino. Outros defendem que era uma ferramenta ritualística associada à astrologia e aos deuses. Há também os que enxergam na máquina de Anticítera uma pista de que civilizações antigas poderiam ter possuído um nível de conhecimento científico muito mais elevado do que a história oficial admite. A estrutura do mecanismo é hipnotizante. Ele possuía cerca de 30 engrenagens de bronze, cada uma com dentes minuciosamente calculados para representar proporções astronômicas e, quando girava uma manivela, o sistema movimentava ponteiros que indicavam fases da Lua, eclipses solares e até a posição dos planetas conhecidos na época. Em essência, era uma forma mecânica de representar o cosmos, um modelo do universo em miniatura. A máquina foi recuperada de um naufrágio perto da ilha de Anticítera, entre Creta e o Peloponeso. O navio, datado de aproximadamente 60 a.C., provavelmente transportava tesouros da Grécia para Roma. O que ela fazia ali? Teria sido uma relíquia científica perdida? Um presente diplomático? Ou talvez um protótipo de algo ainda mais extraordinário que nunca chegou a seu destino? Com o passar dos anos, novas tecnologias de raio-x e tomografia permitiram visualizar o interior do artefato. Descobriu-se então inscrições em grego antigo, instruções e cálculos que descreviam eventos astronômicos. Era uma espécie de manual, o que confirma que o criador sabia exatamente o que estava fazendo. Mas quem foi esse gênio? Até hoje, a identidade do construtor permanece um mistério.
um dos maiores enigmas da história. A máquina de Anticítera se tornou um símbolo do conhecimento perdido, um lembrete de que nossa compreensão sobre o passado é apenas uma fração da verdade. Ela questiona o que realmente sabemos sobre o desenvolvimento tecnológico humano e sobre as histórias pouco exploradas que moldaram nossa civilização. Será que a humanidade já alcançou níveis de saber e depois nos esqueceu? Será que, em meio aos descombros do tempo, existem outras máquinas como essa, esperando para serem redescobertas? O mais impressionante é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ninguém conseguiu reproduzir integralmente o mecanismo sem interpretar suas engrenagens baseado em hipóteses. O nível de precisão exigido é tão alto que desafia até as técnicas de fabricação atuais. A máquina de Anticítera é uma das histórias intrigantes mais fascinantes já registradas. Um artefato que une fatos reais e misteriosos, ciência e magia, razão e enigma. Ela nos lembra que os segredos da história nem sempre estão escondidos em livros, mas em objetos silenciosos guardados nas profundezas do mar. E assim, o chamado computador de 2000 anos continua sendo uma ponte entre o que sabemos e o que ainda não compreendemos sobre nossa própria história mundial. Uma voz no tempo, onde o passado fala e o impossível ganha voz.